Já é o quarto jogo. O Daniel Alves não joga nada, hein? Tá difícil de ver o Daniel Alves jogar, hein? Tá difícil, ô Sormani, ver o Daniel Alves jogar, Sormani? Tá, concordo com o Pascoal Benja. Tá difícil, não joga absolutamente nada, não produz, não adiciona nada. E aí quando você vê o Luciano sendo substituído e saído abespinhado do campo, a gente compreende. Pô. O cara fala assim, ó, por que eu vou sair? Por que não sai Daniel Alves? Eu corro feito um louco, os caras me pisam chuteira no braço, tomo porrada o tempo inteiro aqui na frente, corro sem parar, tenho feito gols. E saio eu? Quando o outro ali não faz nada, só joga com o nome. Então eu acho que o Pascoal foi muito feliz nessa observação, concordo com ele. O Daniel Alves não justifica a presença dele entre os titulares. Agora, está entre os titulares porque é o Daniel Alves. O investimento é muito alto, o salário dele é completamente fora do padrão dos salários que se paga aqui no futebol brasileiro. Então, a diretoria, com certeza, impediria o Fernando Diniz de colocar o Daniel Alves no banco. Impediria, com certeza. Não, você tá maluco? A gente paga X por mês para esse caboclo aí, você vai deixar ele no banco? É o Daniel Alves, jogador brasileiro que mais títulos conquistou. A reboque, né? Aproveitou-se da situação de jogar no Barcelona, né? Não foi o jogador que ganhou os títulos. Quem ganhou aquele título foi o Messi. O Messi, o Xavi e o Iniesta. E ele se aproveitou disso. Mas ele não tá jogando nada. Mas foi um grande jogo. Foi emocionante, pelo menos. Se alguém não gostou da partida do ponto de vista técnico, tático, mas foi um jogo muito emocionante. Porque quando o Fortaleza empata o jogo, aí a gente sabia, pô, vai para os pênaltis. E nas penalidades a gente sabe, é muita emoção, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É muito complicado, né? Mas foi emocionante demais e infelizmente, no caso aí do Fortaleza, do Rogério Ceni, segue a sina do Rogério de não ganhar fora de casa, entendeu? Nessa temporada em nível nacional, né? Eu não estou contando os jogos do Campeonato Cearense. Estou contando partidas importantes em nível nacional. Ele ganhou um jogo só. Ganhou do Goiás, que é o lanterna do campeonato. Então, tem muito disso. O primeiro tempo foi todinho do São Paulo. O Fortaleza não fez um bom primeiro tempo. Melhorou muito no segundo tempo, passou a dominar o jogo, passou a ter o comando da partida, empatou merecidamente no final, mas aí nos pênaltis não conseguiu ganhar. Não acho o São Paulo um time tão brilhante assim a ponto de o Fortaleza se dar por satisfeito com o empate. Ele poderia ter vencido. Mas assim como acontece com o Atlético Mineiro, o Fortaleza não consegue ganhar fora de casa. E time que não ganha fora de casa, companheiro, não chega longe, não. E aconteceu o que aconteceu. Olha, eu vou falar um negócio aí. Abre a jauleta aí, Murilo. Eu gosto de olhar, você sabe, eu gosto de falar olhando na fuça dos caras aí. Na fuça. Tete a tete. Eu não sou de elogiar o Rogério Ceni, mas eu vou elogiar. Aí sim. Aí isso é verdade. Falou uma verdade agora. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu não gosto de elogiar o Rogério, né? Apesar de achar ele o melhor treinador brasileiro do momento. Mas olha aqui. É muito mais difícil você jogar contra o Fortaleza hoje do que contra o Corinthians. É muito mais difícil você jogar com o Fortaleza hoje do que com o Botafogo, com o Vasco, com o Fluminense e com o Grêmio. O Fluminense hoje é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje. O Fluminense é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Não coloca o Fluminense. Mas já. Não, eu coloco. Eu acho mais difícil. Eu acho que daqui a pouco o Fluminense não vai segurar essa onda aí. Então, eu vou te falar, tirando o Atlético Mineiro, que é um time complicado de jogar, o Flamengo, que é complicado de jogar, o Inter, que é complicado de jogar, e eu ainda acho que o Palmeiras é um time complicado de jogar, o time
desse Brasileirão é o Fortaleza. É um time que não tem elenco grande, Pipo. É um time que tá jogando no limite. É um time bem montado, com um padrão, com esquema tático. Esse time é complicado, cara. Se o Fortaleza hoje tivesse uma condição financeira aí, de trazer mais 3, 4 jogadores, um pouquinho aí, para dar uma encorpada no elenco, você ia ver o que ia acontecer. E sem contar também que tem técnico, né? O Rogério merece todo tipo de elogio pela postura que ele teve em campo. Ontem o Fortaleza, lógico, no primeiro tempo, muito nervoso. Muito nervoso porque desde 2001 que o Fortaleza não chegava a uma condição de quartas de final de Copa do Brasil, né? Se ele passasse para as quartas de final, ele empataria com o único recorde que ele teve na história da competição, que foi ter chego a esta fase naquela ocasião, quando foi eliminado pela Ponte Preta. Então tinha todo um aspecto de nervosismo, ainda mais pela pressão que hoje tem também esse Fortaleza, porque ele tem sido muito observado, né? Todo mundo tem tido um carinho especial de ver o Rogério trabalhar e tem uma expectativa de que esse time alce voos maiores do que campeonatos regionais por onde tem passado e muito bem, né? Como o Cearense ou a Copa do Nordeste. Então, se cria também um pouquinho de expectativa e ontem todo mundo querendo ver como é que seria a postura do Rogério com o Fortaleza no Morumbi, diante de um São Paulo que vive um momento, né, de altos e baixos. Né? Venceu recentemente alguns jogos, é verdade, mas ainda sem inspirar qualquer tipo de confiança de que o São Paulo vai embalar, que agora vai, daqui pra frente tá tudo resolvido, muito pelo contrário. O São Paulo tem problemas gravíssimos para mim no setor defensivo. Só que ontem o Fortaleza teve um primeiro tempo muito nervoso, né? O São Paulo abafou bem a marcação, o Fortaleza em alguns momentos não conseguia encaixar o contra-ataque porque faltava um pouquinho de qualidade. E na segunda etapa, aqui que faz o Rogério, que pra mim é um grande trunfo. O Rogério coloca o time pra frente sem medo de perder a partida. Ele deve ter mexido com esse psicológico dos jogadores no vestiário. Vamos entrar pra ganhar sem medo de perder. O básico do primeiro tempo no Fortaleza, o Fortaleza estava com medo de tomar um gol do São Paulo, tomou. E no segundo tempo, o Rogério fez assim: vamos para dentro. Ou seja, sem medo de perder. Vai pra cima. Tanto é que ele mete, no fim do jogo, Wellington Paulista, no decorrer do jogo, Osvaldo, Marlon, Yuri César, que jogou muito bem. Pra mim foi o garoto que de novo mudou o segundo tempo no Fortaleza, o Igor Torres, ou seja, recheou o time com jogadores de ofensividade. E ele passou a controlar o jogo diante do São Paulo, mesmo tendo tomado 2-0. Ele era melhor no jogo quando toma o 2-0 do São Paulo. E o Fernando Diniz, pelo contrário, ele vai abrindo mão de jogadores que poderiam fazer o terceiro gol do São Paulo para tentar encurralar o Fortaleza com a mesma postura, a troca franca. Ele vai se encolhendo. Aí vem entrando Léo Pelé no final do jogo, meteu Arboleda, o Pablo, Vitor Bueno já no fim do jogo. Ele foi trazendo o São Paulo para dentro da área, o Fortaleza pimba, empata o jogo. Então, sabe, essa postura ao longo do jogo, ao longo do segundo tempo, que tem que ser levada em consideração. Como que trabalhou o Rogério para buscar o resultado e como que não trabalhou o Fernando Diniz para manter um 2-0 de vantagem. E esse, para mim, é o ponto crucial. É um São Paulo que ele tem altos e baixos e um técnico no banco de reservas que tem que ter mais personalidade para abrir mão de jogadores que não estão jogando nada e que só estão com o nome, né? O caso do Daniel Alves, para mim, é o mais emblemático. É um jogador que hoje, ele mais atrapalha do que ajuda o meio campo do São Paulo. Porque não constrói, não finaliza, marca mal e o setor direito, que é onde ele deveria cuidar um pouquinho mais, fica exposto. Ô Flavinho, vamos dar uma ouvida. Dá uma ouvida aí no Rogério Ceni ontem depois do jogo, para você ver o que o Rogério falou. Vamos colocar o Rogério Ceni aí e já volta com o Flavinho. Vamos ouvir o mito Rogério Ceni. Vamos lá. O Fortaleza num patamar mais alto. Uma pena a gente não ter saído vitorioso, né? Tivemos as cobranças de pênalti aí, infelizmente não conseguimos passar, mas eu acho que fazer com que o Fortaleza mostre competitividade contra equipes que já são tradicionais, né, nessa competição, que sempre estão na ponta do Campeonato Brasileiro. Ano passado nós saímos por um gol aos 44 do segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Esse ano, infelizmente, conseguimos levar até os pênaltis do jogo. Não desistimos do jogo até o final. Esse é o mais bacana. Esse time do Fortaleza é assim, ele não desiste até o final. E lamentamos só, né, não ter uma melhor sorte nas cobranças de pênaltis. Não é que o time evoluiu, é que o outro time também cansa um pouco mais, né?
E aí muita movimentação no primeiro tempo. E no segundo nós conseguimos, tivemos que arriscar também um pouco mais, né? Conseguimos sair um pouco mais jogando. No primeiro tempo parece que nós tínhamos desaprendido a sair jogando, né? Que a gente só tinha a jogada de bola longa. E você tem que preservar um pouco mais a bola contra uma equipe como São Paulo. Melhoramos a posse, melhoramos as tabelas, triangulações, continuamos com velocidade na frente, perdemos boas oportunidades de gol antes de sair o gol do David. Nós já tínhamos tido oportunidades, continuamos tendo oportunidade de gol e fomos premiados com esse gol no final do jogo. Lamentamos só sair dessa maneira da competição. A gente vai descobrir com o passar do tempo, né? Através dos resultados a gente nota, mas é importante porque o time está cansado. Talvez se tivesse tido essa semana, né, o jogo fosse naturalmente numa quarta-feira e tivesse o domingo de folga, a gente estaria numa situação até física melhor. Nós tivemos um duelo difícil contra o Ceará, muito físico contra o Ceará na noite de quarta, né? Passamos a sexta-feira inteira viajando. Mas o time lutou, correu, fez o seu melhor que podia fazer. Super orgulho dos atletas que trabalham comigo. Vai ajudar a recuperar os jogadores. Nós vamos eles fazem muito tempo que não tem folga. Vão ter amanhã, não é nenhuma folga porque passa o dia inteiro no aeroporto. Então terça eles têm a folga deles, quarta a gente volta a trabalhar avisando o jogo do Fluminense no sábado à noite. O guru da nova geração, o Rogério fala, né? Ele fala, para vencer o Fortaleza aí tem que suar sangue. E o Garcia, eu gosto dessas coisas, sabe, Flavinho? Não são muitas pessoas, mas tem algumas pessoas que têm o mesmo nome duas vezes, né? Às vezes tem cara que repete, né, o sobrenome duas vezes. Acho legal isso. Eu queria chamar Benjamin Bach. Quem? O Rodolfo Rodrigues, o goleiro. O nome dele é Rodolfo Sérgio Rodrigues e Rodrigues. Então, não é style isso? Eu queria chamar Benjamin Bach e Bach. Com aquele... Ô, Flavinho, por exemplo, imagina Flávio Gomes e Gomes. É style, velho. Imagina, Oswaldo Pascoal e Pascoal. É grife, né? Então o Garcia, ele fala aqui, Benja, eu sou São Paulino. E no final fiquei com um misto de alívio pela classificação e tristeza pelo Rogério. Não pelo Fortaleza. Espero que o Rogério seja o técnico do São Paulo na próxima temporada, Flavinho. Bom, quando eu falei aqui sexta-feira que o Fortaleza era favorito, foi motivo de chacota, principalmente pelo senhor Oswaldo Pascoal e Pascoal, né, que é o que ficou aqui tirando onda na minha cara, onde já se viu, já é que Fortaleza, bababá. E o Fortaleza ontem... Oi? Como é que ele fez? Como é que o Pascoal fez na sexta-feira? A hora que eu falei... Se você tiver com alguma dificuldade, fala que sou eu. Se tiver com problema, fala que sou eu. Não tem problema, não. Ele fez assim... Fortaleza vai pra grupo com esses caras. Que é isso? Ridículo. Aí, o São Paulo ontem, no segundo tempo principalmente, ele foi estrangulado pelo Fortaleza, que tomou o segundo gol quando estava muito perto de empatar. E mesmo assim, foi um time que teve força para ir lá e buscar o empate. Fantástico, viu? O papel do Fortaleza, fantástico o trabalho do Rogério Ceni e impressionante a sequência de pênaltis, né? Terminou 10-9, uma coisa de louco, ninguém errando. Dessa vez os goleiros não estão bem, eu acho que muitas vezes os goleiros arriscaram o canto, não me pareceram dois grandes pegadores de pênalti, né? Nem o do Fortaleza, nem o do São Paulo, mas a molecada foi muito bem nas cobranças, né? Então foi uma pena porque o Fortaleza foi buscar o resultado quando estava 2-0, jogando fora de casa, numa situação desfavorável, e conseguiu empatar. Foram dois grandes jogos, 3-3 lá no Ceará, 2-2 em São Paulo, duas equipes que ofereceram um grande espetáculo para todo mundo que pôde acompanhar. E o São Paulo tem de agradecer a sorte, viu, por essa classificação, porque em termos de merecimento pelo que fizeram no campo, o Fortaleza ontem deveria ter passado, era para ter passado. Foi um belo duelo,
E eu só não acho que o torcedor de São Paulo deva ficar muito entusiasmado, não, porque é impressionante como esse time é instável, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a juventude de alguns jogadores. Claro, tem gente experiente no time, mas há hoje um grande contingente de garotos no time que não conseguem segurar o resultado. Então, o que a gente viu ontem foi um Fortaleza muito combativo até o final, que merecia uma sorte melhor. Ele e o Rogério. É engraçado. Aí o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, que nunca ganhou. Aí vocês vão falar, ganhou, mas também, olha o nível desse ano, porque isso, porque aquilo, o São Paulo classificou. Aí ganha. Não, mas também vão arrumar pelo em ovo para tudo. Olha, 2 integrantes desse programa estão sendo massacrados pelas redes sociais. Quem você acha que são os dois, Pascoal? O Pipo e o Pipo. Não, é o Pipo e o Sormani. Vamos começar pelo Pipo. Just a girl. Se o Diniz não coloca os zagueiros, toma o gol, e Deus do céu, o mundo cai hoje. É uma má vontade com o Diniz e com o São Paulo. O Alisson Valentim, concordo, Benja. O São Paulo merecia passar pelos 2 jogos. Não tomou ciência do São Paulo, não deu nada de graça. O Kleber, também não estou entendendo. Tira o Dani Alves, e aí? Coloca quem? Cadê? Não tira, é simples, não tira o Gabriel Sara que corre pra ele. O cara que corre pra ele é o Gabriel Sara. O Gabriel Sara saiu, o Gabriel Sara saiu e expôs o time no São Paulo. O Luiz Embuzeiro fala aqui, bem, já avisa o Facincani que quem classificou foi o São Paulo. O que importava era classificar, mesmo que jogando mal e nos pênaltis. Continua vivo na competição. Just a girl. Ô, Pipo, parece que o São Paulo perdeu. Eu ouvindo esses comentários aí. Keide Silva Rego. Benjamin, fala pra esse Pipo. Quando o cara fala pra esse, é complicado. Que o Fernando Diniz estava suspenso. Quem estava no banco era o Márcio Araújo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês não vão cair nessa, né? Depois dessa, pode seguir que eu nem vou responder. Não vou nem me dar o trabalho de responder. O cara quando fala que não quer dar o trabalho para responder... O cara tá numa mala, o cara tá numa perna, hein, Ben? Você viu a perna que ele tá? Não vou nem responder. Toda hora com o Márcio Araújo lá da cabine, só isso. O cara tá numa mala, hein? Pô, Pipo, dar os méritos para o São Paulo não é feio. Tomou um gol com vacilo no meio de campo e um nos acréscimos. Criticar o cara que colocou o zagueiro nos acréscimos é sacanagem. Qualquer um faria isso. Daniel Alves não está bem, mas coloca quem no lugar? Pra mim? Pipo. Pra mim ou pro Sormani? Pipo. Não, por enquanto a metralhadora tá virada pro senhor. No segundo tempo de colocar o Toró, de colocar Paulinho Boia, de colocar até o Trellis ali na frente como um centroavante, já que era para mudar um centroavante. Tinha a chance de colocar o Rodrigo Nestor para fazer um ajuste junto com o Luan como segundo volante no São Paulo e você não precisar abrir mão de atacantes num jogo como esse. Só isso, você tem N opções para manter o São Paulo jogando no mesmo ritmo e não ir trazendo o time para trás. Só isso. A resposta mais ou menos. Não, porque os caras estão na agressividade. Agora, o Daniel Alves não jogou nada, você não falou nada, né, Pipo? O Daniel Alves não jogou nada de novo e você não falou um a respeito. Ué, o senhor não ouviu o comentário que eu dei? Acho que o senhor não tava não. O senhor tá aí passando pano, tá dando lustro. Ele está atrapalhando o meio-campo do São Paulo. Ele não arma, não marca e deixa o corredor exposto direito nas costas do Tietê. Então, se isso não é uma crítica ao Daniel Alves, eu não sei mais o que é. Mas é porque as críticas bem mais ou menos, bem mais ou menos. Que crítica quem faz pro Daniel Alves é o Sormani, certeiro ali, ó. O José Carlos, agora a metralhadora vira, ó, pro Sormani. E quando o cara te chama de senhor, né? É que vem porrada, né? Fala pro senhor Sormani que depois que o Daniel Alves saiu do Barça, não ganharam mais nada.
Falar que ele só ganhou lá por causa dos jogadores citados é oportunismo. Até porque não se pode julgar a carreira do Dani pelo que ele joga no São Paulo. Aí ele fala aqui, aí eu não concordo, óbvio, mas ele fala, pergunta pro Sormani por que ele odeia o Daniel Alves. Não acho que o Sormani odeia o Daniel Alves. Não tenho nada com o Daniel Alves. Eu venho aqui criticar apenas o que vejo em campo, o trabalho desses profissionais como... o trabalho deles como profissionais. Eu não estou aqui julgando a pessoa do Daniel Alves. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Aliás, eu nem sei o que ele faz da vida dele, porque eu não acompanho o Daniel Alves. Eu não sei se ele sai, se ele fica em casa, se ele anda de bermuda, se ele anda de short, se ele anda de calça comprida, se a calça dele é apertadinha, se não é, se ele usa chapéu, se ele usa boina, se ele usa bengala, ou se ele não usa. Eu não sei, eu não acompanho. Imagina, você acha que eu vou perder meu tempo acompanhando a vida do Daniel Alves, a música que ele gosta? Eu não sei nada disso. Eu só analiso o que vejo no campo. E eu acho que um jogador como o Daniel Alves mais atrapalha o São Paulo do que ajuda. E continuo achando. O segundo raciocínio do cara, o Barcelona entrou em declínio porque o Daniel Alves saiu. Parabéns, meu sabichão. Você entende muito de futebol.